Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que você se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro e não venha perder as nossas publicações semanais. Estamos com essa nova série sobre a santificação, e ela é uma doutrina que ela se aplica em nossas vidas, e a santificação ela passa a acontecer em nossas vidas a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo e passamos a ser servos do Deus Altíssimo. E nós gostaríamos a modalidade da série passada, nós fazermos aquele mesmo aspecto, que nós temos a santificação na Palavra de Deus feita, sistematizada em três aspectos também, que é chamada por muitos escritores por a santificação definitiva ou posicional, a santificação progressiva e a santificação final. E nós gostaríamos de, à guisa de introdução, trazer uma visão panorâmica acerca dessa doutrina nestes três aspectos, como já foi falado. E assim como nos vídeos passados, iremos trazer cada aspecto em um vídeo, então nos acompanhe nesta série. Vamos ao tema. A santificação posicional ou definitiva, ela se dá a partir do momento que o homem ele é convertido a Deus. Ele se converte ao Deus Altíssimo e passa a ser de posse do Senhor Jesus. E assim como está em 1 Coríntios 6 e 11, que diz: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós passamos a ser purificados de toda aquela iniquidade que rondava, que existia em nossas vidas quando estávamos no pecado. A santificação, ela no Velho Testamento, ela é trazida muitas vezes pelo radical kadosh, em hebraico, e no grego do Novo Testamento, pelo radical agios, ou agiazo, ou seus derivados, que significa basicamente que separar de coisas profanas e dedicar a Deus. Era usado no Velho Testamento para artefatos, para taças, para tigelas que eram tiradas dos cultos pagãos, muitas das vezes, por despojos, e muitos eram dedicados a Deus, santificados a Deus, separados para Deus. E assim nós, porque fomos separados do pecado e fomos dedicados a Deus, fomos tirados do pecado, fomos apartados do pecado, porque nós morremos para o pecado, assim como está evidenciado em Romanos 6, que diz assim, que nós que agora estamos na graça, nós pecaremos mais para que a graça seja mais abundante? Não, porque aquele que está morto para o pecado, como tornará a viver nele? Assim nós fomos separados, fomos mortos para o pecado e fomos dedicados a Deus, passamos a ser santificados, separados para Deus. E nós necessitamos de ser santificados. É por isso que em 1 Pedro 2,9 ele diz: mas vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, temos dois pontos aqui para o nosso estudo, que nós somos a nação santa, a nação separada. E muitas das cartas de Paulo, dos apóstolos, diz assim: aos santos, graça e paz.
Ou seja, ele chama de santos porque a comunidade de Cristo, o povo de Cristo, ele foi santificado, ele foi purificado, ele foi separado do pecado, separado do mundo e dedicado a Deus. E assim, porque Deus, como nós temos também em 1 Pedro, capítulo 1, ele diz, parafraseando o Velho Testamento, ele diz que assim como aquele que vos chamou é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, e nós fomos santificados, fomos purificados, fomos tirados do pecado, fomos lavados e assim fomos dedicados e passamos a pertencer, ser de posse, ser um povo adquirido, ou seja, que fomos comprados por bom preço e dedicados a Deus. Fomos tirados das trevas e fomos trazidos para a maravilhosa luz de Cristo. A santificação progressiva, elas são uma cadeia. Depende da primeira, ou seja, uma pessoa só pode ser santa, só pode ser santificada se ela primeiro foi lavada, se ela primeiro foi purificada e foi tirada do mundo. Aí sim o Espírito Santo pode habitar na sua vida e assim como está em 2 Coríntios 3,18, ele diz assim: mas todos nós, com cara descobertos como um espelho, refletimos a glória de Deus, de glória em glória somos transformados. Ou seja, o Espírito de Deus, ele vai nos guiando, ele vai nos tirando do caminho errado, ele vai nos purificando por meio da palavra, assim como Jesus Cristo disse antes de ascender aos céus. Em João 17:17 ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas por meio da nossa palavra, assim como está dito: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. E mais uma vez no Salmo 119:11, que este foi o 9, agora o 11, ele diz: guardei a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, os originais eles se aplicam aqui também, porque a cada dia, todos os dias nós somos santificados, nós somos purificados. Nós, assim como está dito em Efésios 4:13, nós precisamos chegar à medida de varão perfeito, à estatura de Cristo. Ou seja, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo por meio da palavra a sermos semelhantes a Cristo. Por isso, em muitos dos versículos dos Salmos, dos versos dos Salmos, se a gente perceber, o salmista diz: Senhor, tem misericórdia de nós e faz resplandecer sobre o nosso rosto a tua luz. Senhor, resplandece a tua luz sobre nós, alumia a tua luz sobre nós. Em Provérbios 4, ele diz assim: mas o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, nós vamos progredindo à medida do varão perfeito, chegando à estatura de Cristo. A cada dia o Espírito Santo ele vai trabalhando em nós, vai nos lapidando por meio da palavra de Deus, nos purificando, vai nos separando do pecado, nos consagrando a cada dia mais a Deus. E assim nós vamos sendo feitos como um espelho. O espelho, ele muitas vezes, quando está embaçado, ele traz uma imagem corrompida do objeto que está em imagem com ele. Mas a cada dia o Espírito Santo ele faz em nós como um espelho, ele vai limpando aquele espelho, até o espelho refletir com nitidez, com pureza, com verdade a imagem de Jesus Cristo. E assim ele vai nos purificando até sermos feitos à imagem de Cristo. E assim como o apóstolo Pedro disse, como já foi citado, que aquele que vos chamou é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Assim o Espírito Santo ele vai trabalhando em nossas vidas para que possamos ser santificados e ser purificados e estar completos diante de Deus nesta terra. E a terceira santificação, ela depende das duas, porque uma pessoa ela se chama de santificação final ou perfeita, que ela consiste em que Cristo ele virá do céu e transformará o nosso corpo, abatido, semelhante ao seu, um corpo de glória, um corpo glorioso. E assim nós seremos transformados verdadeiramente, perfeitamente à imagem de Cristo, porque nós temos este corpo e assim nós gememos para sermos revestidos da nossa habitação que é do céu. E assim nós seremos transformados, assim como está em 1 Coríntios 15:52, ele diz: e no momento
no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, porque nem carne e nem sangue herdarão o reino dos céus. Ou seja, convém-nos a cada dia atentar para as Escrituras e perceber que nós temos essa maravilhosa esperança, que aguardamos a Cristo do céu, o qual Ele remirá o nosso corpo. E esta esperança só tem aqueles que uma vez foram separados do mundo e foram dedicados a Deus. E uma vez tendo acontecido isso, eles foram progressivamente guiados pelo Espírito Santo, pela palavra, e assim viveram em santificação para Deus, apresentaram os vossos corpos como sacrifício vivo, e assim foram purificados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele nos convence de todo o pecado, de toda justiça e de todo juízo. E assim, por último, nós seremos separados deste mundo profano e seremos dedicados eternamente a Deus. Que a cada dia tenhamos essa esperança para nos purificar cada dia mais e assim possamos rogar a Deus que nos santifique em corpo, alma e espírito para que possamos estar irrepreensíveis para o dia da sua vinda. Amém.